Boa noite, meu povo. Vamos hoje para mais uma parte da Chave Mestra, parte 17. É um livro do Charles Haanel, tá? E ele explica ali exercícios que a maçonaria ali passou para os seus discípulos, vamos falar assim, né? E através dos exercícios que eles fizeram, que são 24, o pessoal começou a ter mudanças na vida e o pessoal achou naquela época que era até magia, né, que eles faziam. Mas não, aqui ele explica que é o domínio da mente, né? E hoje a gente vai para mais uma parte, que é a parte 17. E quem não pegou do começo, por favor, volta lá, tá? Tá todos eles gravados. Eu não sei se eu vou deixar gravado mesmo, se depois eu vou fechar aí, vou retirar do Instagram, tá? Mas procurem desde o começo, façam os exercícios aí firme e forte. Eu vou até comentar um negócio aqui essa semana que aconteceu, que foi bem interessante ali, né? Não é porque eu tô fazendo esses exercícios que eu falo que tive mudanças na minha vida, que eu fiquei rica, tá, gente? Vou explicar aqui. Isso aqui não vai deixar ninguém mais rico ou mais pobre, tá? Ele vai acrescentar em muito na vida da pessoa. Então, a pessoa vai ter técnicas que ela pode mudar a vida dela, ela muda a visão de vida dela, ela pode aí se pegar firme e ficar rica sim. Às vezes não dos meios aí que ela pensa que ela pode alcançar, né, a riqueza. Tem gente que acha que alcançar a riqueza é ganhar na loto. Talvez não, talvez você case com uma pessoa que seja bem-aventurada ali, né, que te proporcione isso. Então os meios não justificam os fins ali, né? Geralmente a gente acha que vai ganhar uma casa. Não, às vezes você acha uma casa de aluguel ali do jeito que você gostaria. Então, geralmente, não é do jeito que você planeja completamente, mas chega para você, entendeu? E eu tô comentando isso porque chegou umas coisas bem engraçadas essa semana aqui, de gente perguntando se eu tinha ficado rica, se eu tinha ganhado na Mega Sena. Gente, não aconteceu nada disso, tá? A única coisa que aconteceu é que vai mudando, vai virando uma chave ali na cabeça da gente, né? Então a gente acaba atraindo mais clientes bons, tudo aquilo que a gente pede a gente potencializa ali, tá? Não fiquei rica, certo? Vamos continuar aqui. Aqui nessa parte 17 ele fala muito do poder da concentração. Oi, Sônia, obrigada pela presença. Fala muito da parte da concentração, tá? Então, o que seria do pensamento do homem se não fosse a concentração? Eu acho que a gente veio no mundo aqui para provar que a gente sabe dominar a mente da gente, porque querendo ou não, ela vagueia o tempo inteiro, né? Ela tá passando de um estágio ali de um pensamento ótimo para um pensamento péssimo, às vezes. A gente às vezes até desconfia que seja bipolar. Porque tem hora que você tá num pensamento muito bom, de repente vem uma zica. Aí você fala, de onde veio isso, né? Então a gente tem que aprender a controlar isso daí e ir eliminando os pensamentos aí, tá? E aí ele comenta muito nesse capítulo de como que a pessoa, para você observar a pessoa, qual a crença e religião que ela tem. Não independente de ser ateu, tá? Tem ateu que fala assim, você tá conversando com ele gosta de ver o pôr do sol, tá? Ele vê a natureza, aquilo como se fosse algo divino. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a pessoa acha ali, né? Das crenças dela. Então, um índio, ele vai fazer isso também, tá? Ele vai olhar a natureza. Uma pessoa já mais espiritual, espiritualista, vai olhar mais para o lado da parte do espírito mesmo, né? Essa parte de vibração ali. Mas todo mundo sabe ali. E quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai mudando a crença, tá? Às vezes pode ser que ela começou numa religião católica, vou dar um exemplo ali, né? Eu tinha uma visão de religião católica. Depois, com o passar do tempo, eu comecei a ver que aquilo, a estrutura ali que tinha esgotado. Parece que eu queria algo mais. Aí eu fui pro lado do espiritismo. Aí o lado do espiritismo, ele foi até uma certa época. Depois ele não supria as minhas necessidades de entender algumas outras coisas. Aí eu fui indo pro lado do holístico, tá? E até hoje eu tô sempre procurando, tô sempre melhorando aí, procurando um conhecimento diferente.
Não vou falar que é aquele conhecimento que o pessoal fala. Outro dia eu tava rindo, eu tava vendo umas propostas aí de terra plana. Gente, às vezes, no começo do mundo, ninguém falava. Falavam que ela era plana, depois falaram que ela era redonda. Depois falaram que ela era plana de novo, depois que ela era redonda. Então, vai mudando o mundo, vai mudando o conceito. Então, eu gosto de saber como o outro pensa. Não que eu acredite que a Terra é plana, entendeu? Mas eu gosto de saber as provas que eles trazem. As provas que às vezes eles trazem acrescentam muito também para mim. Às vezes a pessoa entra no meu consultório e ela fala assim: você é budista? Porque ela vê o Buda. Eu falo: não, eu conheço um pouquinho de cada religião para mim poder saber falar com o cliente como que eu vou me expressar com o cliente, né? Como é que ele vai entender, como é que eu posso agir com ele, para poder também manter aquele cliente uma segurança ali. Então aqui ele fala muito disso, tá? Para a gente observar como é que é a religião do outro, o que o outro acredita, porque conforme aquilo que ele acredita, ele tem um poder de conhecimento baixo ou alto, entendeu? E para a gente não confundir, tá? Em símbolos aqui, ele fala em símbolos, pode ser símbolo. Oi, Fernando. Pode ser símbolos aí de, como é que eu diria, de santos, né? Tem gente que adora santo, tem gente que entende aquilo como uma fotografia. Então a gente tem que entender aí, entrar nesse mundo aí das religiões do outro também bem entender, né? E não é aquele símbolo que vai trazer a prosperidade para outra pessoa, que vai atender o pedido dela, né? Ela só vai concentrar essas realidades aí, né? Quando a pessoa sabe o que tem dentro dela, não no símbolo, né? Porque às vezes aquele símbolo um símbolo para você é uma coisa, para outra é outra coisa, entendeu? Então a gente tem que saber aí como discernir essas coisas. Aí ele fala muito de pensamento, tá? Que pensamento é vibração, e vibração junto com discernimento espiritual, ele dá um poder alto de concentração, tá? Então a pessoa fica mais concentrada quando ela junta os três. O pensamento, a vibração, e discernimento de espiritualidade ali, né? Aí ele dá uma concentração total. Esse curso é muito voltado para meditação, tá? Então, quem não gosta, quem não tem paciência, quem não sabe, infelizmente vai ter que meditar. Então, é curso para poucos, tá? Não é para todos. Eu sei e entendo isso perfeitamente. Não é todo mundo que está preparado para conhecimento, tá? Tem gente que ainda tá na sombra ali, não quer sair de lá, porque tá uma quentinha, entendeu? Não posso falar que o Instagram corte, já cortou no Facebook da outra vez. Então tá, aí a concentração, tá? Ela tem que ser ininterrupta, persistente para poder dar resultado. Meu Deus, esse Cris é uma figura. Para dar resultado, tá? E ele precisa estar regulado ali tua concentração. Se você tiver com pouca concentração, nada vem, nada chega, tá? Precisa ter sentimento, precisa ter concentração, precisa saber o que você quer, tá? E ter persistência para poder dar certo. Aí fica a perguntinha aqui para vocês, né? Concentração é esforço? O que vocês acham? Concentração não é esforço, tá, gente? Concentração, ela é um relaxamento, tá? Vamos imaginar assim que você... É como se você estivesse num teatro ali, você pegasse aquele personagem para você e desse aquela fluidez, entendeu? Não é um esforço que você tem que provar para o outro, não, você tem que encarnar, tá? O personagem ali tem que ficar leve, tem que ficar fluido. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A minha massagem fica boa quando eu não fico firme no movimento, eu levo ela mais como uma dança, tá? Quer dizer, eu entro no movimento, no ritmo, na vibração. Então isso daí promove uma coisa diferente. Não é uma coisa que você fala, eu tenho que fazer, tô duro, tô firme ali, né? Então, é essa leveza aí que traz uma melhor concentração ali, né? Uma melhor manifestação, vamos colocar assim. O que a concentração traz? Ela traz insights, ela traz sabedoria, ela traz percepção, tá? Intuitiva ali.
E ela faz com que a gente seja um imã, que atraia tudo aquilo que a gente precisa ali, né, pra gente. E aí, outra perguntinha aqui, né? A intuição é superior à razão? Bom, a intuição é sim, tá? Porque ela não depende da memória. Ela é como se ela tivesse que limpar o pensamento para poder surgir a intuição ali, né? Então a concentração, a intuição, ela é superior à razão, tá? Então, se você for optar por intuir ou ser superior à razão ali, é melhor ser intuída. Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa aqui. Tá? Quanto mais você deseja aí do fundo do teu coração, né, que você quer aquilo que seja manifestado na tua vida e você vibra aquilo, mais você tem chance de ter isso daí próximo e mais rápido, tá? Então é necessário também que a gente treine a mente para não ter distrações, que é aquilo que eu sempre falo, né? Não adianta você ir num restaurante, chegar lá, você pedir um prato ir pro garçom e depois daí 5 minutos resolver que você não quer aquilo lá mais. Quer dizer, vai demorar um tempo para começar a manifestar de novo. Porque ele vai ter que ir no restaurante, vai ter que pedir outro prato, vai ter que montar o prato, então demora de novo, entendeu? A manifestação para começar. Aí ele fala muito aqui que o pensamento é um poder onipotente. Por quê? Porque ele não tem limites para você criar, tá? Então, aqui ele dá um exemplo bem interessante, que ele fala assim, como o corpo absorve o alimento, a mente absorve o objeto de sua atenção, tá? Então, o corpo ele absorve o alimento e a mente absorve o objeto de atenção. Então, tudo aquilo que você foca atenção vem para você com mais facilidade, tá? E concentração com intuição é igual sucesso, tá? Vamos ver aqui que se eu esqueci mais. Intuição vem do silêncio. Ah, sim. Por que a intuição vem do silêncio? Por que vocês acham que os monges vão aí, né, nas montanhas para meditar e ficam lá um tempão? Porque eles estão procurando a intuição, eles estão procurando um momento deles, saber se conectar com a essência deles ali, né? Então, isso é um treino de meditação, tá? Para poder conectar com a sua essência, conectar com o Criador, saber para que caminho que você vai. Você vê muitos filmes aí, né, que às vezes em guerra, assim, o chefe ali, o líder, vai para um lugar de refúgio para ficar sozinho, para poder saber que estratégia que ele vai tomar, que jeito que ele vai fazer. Isso era ótimo para quem sabia na época ali a guerrear, né? E aqui ele fala muito também da lei da compensação, que a gente sabe que quando a gente faz uma coisa ou pede uma coisa, em outro lugar vai sair daquele lugar para vir para você. Então você tem que dar alguma coisa em troca, entendeu? É a lei da compensação que a gente chama, né? Então nada é criado por acaso, sempre vai tirar de alguém e vai voltar para você, entendeu? Aí ele fala muito aqui também de a gente incorporar o espírito da coisa que a gente quer, daquilo que a gente quer, né? No caso, se você quer muito dinheiro, não dinheiro físico, mas para fazer uma viagem, você tem que pensar naquela viagem, nos mínimos detalhes, como se você estivesse vivendo agora, tá? Aquela viagem. E agradecer, tá, gente? O que é principal, assim, para manifestar é a gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas, mesmo que você não tenha nada, começa a pensar nas coisas que você tem que dá para agradecer, para poder começar e fluir. Obrigada pela presença. Oi. Para começar a fluir as coisas na sua vida, tá? Começa do pequeno, começa a agradecer do pequeno para poder começar a aparecer as coisas maiores, tá? Aquilo que eu falei, vamos então começar a treinar a mente, ficar mais em silêncio, procurar o silêncio mais vezes para se conectar com o Criador, mesmo que não seja meditação, né? Nunca permitir que esse silêncio seja uma coisa forçada, não pode ser, concentração não pode ser forçado ali, tá?
Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá. Agora é o exercício, tá? Vou explicar aqui. Você vai sentar no mesmo lugar que você começou desde o começo ali, né? Sentar no mesmo lugar, na mesma posição, se puder ser no mesmo horário, tá? Do jeitinho que você fazia antes. E vai começar a pensar assim, tá? Agora começa a mudar, não começa a dar exercício, começa a dar pensamentos para você quando estiver meditando. Não permita que haja esforço ou atividade consciente associada ao seu propósito. Relaxe completamente. Evite que a ansiedade quanto aos resultados. Lembre-se que o poder vem por meio do repouso. Deixe o pensamento habitar em seu objeto, até que esteja completamente identificado com ele, até que você não tenha consciência de mais nada. Se deseja eliminar o medo, concentre-se na coragem. Se você deseja eliminar a falta, concentre-se na abundância. Se você deseja eliminar a doença, concentre-se na saúde. Concentre-se no ideal como já existente. Essa é a célula germinativa, no princípio vital, que avança e põe em movimento as causas que guiam, dirigem e realizam a relação necessária que acaba por manifestar na forma, tá? Então, você vai começar a pensar ali, né? Como é que você seria aquele objeto que você gostaria, né? De manifestar. Como seria ter ou como você seria ser aquele personagem, tá? Começa a manifestar isso aí. Então, agora ele começa a dar outras formas aí de meditação, né? Que elas são mais voltadas para você parar para pensar, em vez de concretizar no pensamento ali, né? Bom, gente, acho que mais é isso. Acho que eu não me esqueci de nada. Aí ele dá uma frase que eu achei bem interessante. O pensamento é a propriedade apenas daqueles que podem entretê-lo, Emerson. Então, se você entretém o seu pensamento para coisas boas, vai acontecer coisa boa. Se você entretém para coisas ruins, manifestará coisas ruins. Gente, muito obrigado. A semana que vem eu volto com a próxima parte, que é a parte 18, já está acabando. Depois eu vou fazer como é que eu digo aqui? Uma enquete, né? Para poder ver qual o livro que é que vocês querem. Se vocês querem um livro, né? Às vezes não querem, às vezes quer outro tema, outra coisa, que não seja da lei da atração, para vocês votarem aí. Muito obrigado. Pratiquem o silêncio dessa vez, a meditação, a concentração, que tudo vai dar certo, já deu certo. Beijos a todos, até mais.